Bom dia pessoal e queridos, Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 12. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 12. Escolha suas batalhas, você tem que acalmar Temi. Batsu tentou contar a Naruto enquanto os dois caminhavam pela cidade de Aora um dia depois da escola. Como normalmente acontecia na última semana e meia, caiu em ouvidos surdos enquanto Naruto continuava andando, irradiando uma aura que impedia as pessoas de escolherem se aproximar. Mesmo quando passavam pelas gangues da cidade, eles se abstiveram de fazer contato visual com ele quando sentiram a intenção assassina subjacente permeando. Ele provavelmente nem sabia que estava sendo tão assustador, o que era estranho porque normalmente ninguém tinha medo de Naruto. Ponto final. Estou calma. Naruto disse em resposta, embora esta fosse a mentira mais descarada que ele já havia contado. Até ele estava bem ciente de quão ruim era por causa de como seu temperamento estava mexendo com ele. Não posso ficar bravo com alguma coisa? Esta é a segunda vez que a Shadaloo faz algo assim com meus amigos. Também. Desde o ataque à sua escola, Naruto estava de mau humor. Na verdade, não começou a se manifestar como raiva até que Ibuki foi levada de volta para sua aldeia durante seu período de recuperação. Ela não teria permissão para sair, e Naruto ainda não sabia onde ficava a vila, por isso ele e seus amigos não poderiam visitá-la e saber como ela estava. Sem nenhum amigo ferido para se concentrar de uma maneira carinhosa e empática que acentuasse o quão impotente ele se sentia para ajudar durante o incidente real que a machucou, ele recorreu à próxima melhor coisa disponível para aliviar sua tensão interna, agressão. Você é um cara. Batsu afirmou como ponto. Shadaloo? Essa é uma organização inteira de criminosos sobre os quais você não sabe absolutamente nada. Eles nem são do Japão, pelo que você me disse, e o JSDF não pode se internacionalizar, então deixe a Interpol cuidar isso. Você já parou para pensar que somos apenas um bando de crianças? O que diabos podemos fazer no final? Bem, foda-se a Interpol, isso eu direi. Naruto respondeu sem rodeios em voz alta com um olhar seco no rosto. Eles não pegaram Vega depois que eu lutei com ele em um hospital e atirei nele do outro lado da rua principal de Tóquio, através de um prédio de escritórios, e aquelas garotas escaparam na semana passada também sem um espiar depois de tentar sequestrar a garota mais rica da Ásia. Seu amigo tinha razão, no entanto. No final, eles eram apenas um casal de crianças. Embora uma daquelas crianças pudesse comprar um pequeno país se quisesse, outra continha dentro de si o poder de acabar com toda a existência em um Armagedon de queima lenta induzido por chakra, e cada último um deles poderia destruir uma cidade inteira de durões locais em um dia. Ainda assim, sua posição sobre a aplicação da lei se manteve. Se você quer que algo seja bem feito, você tem que fazer você mesmo. Infelizmente para Naruto, ele também não sabia como fazer isso direito, então não tinha espaço para conversar, mas não admitia isso em voz alta. Tudo o que Batsu pôde fazer foi ficar parado enquanto observava seu amigo desabafar, estalando a língua em tom de repreensão. Uau, você está realmente chateado. Nunca vi você tão bravo com alguma coisa por tanto tempo. Mas acho que tentando matar você 2 vezes e machucar seus amigos faria isso com você. Um aceno rígido veio de Naruto, pois aparentemente Batsu estava finalmente começando a ver seu ponto de vista, com certeza. Agora vamos já pedir as passagens de avião. Ficar no Japão apenas sentado em minhas mãos está me deixando louco. É hora de conseguir isso mostrar na estrada. Embora Naruto tivesse superado seu desejo de aventura que havia sido alimentado completamente depois que ele era um novo genin, ele ainda não conseguiu evitar o pequeno choque em seu peito que veio com a ideia de viajar pelo mundo. Parte disso poderia ter sido a raiva. Ah bem. Ele realmente não podia reclamar no final de nada que realmente tivesse acontecido com ele. Esta foi a vida que ele escolheu viver desde criança.
Se ele não queria problemas e se não queria se colocar em perigo mortal, então deveria ter escolhido ser alfaiate ou contador, algo agradável e seguro. A dor e a morte deveriam ser suportadas durante a vida de um ninja. Os dois continuaram andando pelas ruas, em direção à agência de viagens mais próxima que conheciam para reservar uma viagem bastante longa para eles e outras duas pessoas. Eventualmente, porém, eles chegaram a um prédio que os fez parar e olhar para as palavras altas e chamativas estampadas nas janelas de vidro que lhes permitiam ver o interior claramente. Dojo Supremo da Supremacia Saikō-ryu de Bikidan. 3.395 ienes por mês e você também pode se tornar uma máquina aprimorada de habilidades em artes marciais. Filial número 17. E quando olharam para dentro, o lugar estava cheio de adolescentes que pareciam entusiasmados por estar ali. Eles estavam todos alinhados fazendo exercícios de soco sob o olhar atento do próprio Dan, com kimono rosa e tudo. Ele parecia saber o que estava fazendo, mas Kami ajudou aqueles pobres alunos quando ou se ele começou a ensinar técnicas de ki aos dignos. Mas, na verdade, tanto Naruto quanto Batsu ficaram surpresos com o que havia acontecido em sua pequena cidade pitoresca. Ele realmente construiu uma academia aqui. Naruto disse um pouco incrédulo, e as pessoas realmente vão lá? Há quanto tempo isso está aqui? Foda-se. Isso não é o mais importante. Batsu interrompeu antes de apontar para o pequeno número de identificação embaixo da academia. Este é o ginásio número 17. Então isso significa que ele tem outras 16 academias em outro lugar. As implicações disso foram surpreendentes para Batsu. Isso significa que ele ganhou dinheiro suficiente com outras 16 academias em outro lugar e decidiu que seria um bom investimento fazer outra aqui. Isso foi assustador. E, além disso, cada fibra do seu ser lhes dizia para simplesmente ir embora e esquecerem tudo. Ainda assim, como você poderia simplesmente abandonar algo assim? Você não fez isso. E eles também não, já que os adolescentes loiros e de cabelos escuros da variedade espetada se aventuraram lá dentro para ver em profundidade o que era aquele lugar. Ao entrar, Naruto imediatamente viu algo irritante. Na parte de trás do dojo, perto da porta pela qual eles entraram, havia alguns troféus que Dan havia ganhado, e atrás deles havia uma foto ampliada dele dando um soco muito bom em Naruto durante o encontro anterior. Combate. O único golpe bom que ele acertou naquela luta. Por que sou eu quem está na foto gigantesca? Naruto pensou consigo mesmo antes de ouvir a voz de Dan na frente do dojo onde seus alunos estavam com ele. Bem, olhe quem é. Dan afirmou, apontando para trás onde Naruto e Batsu estavam. Todos os seus alunos seguiram seu dedo e avistaram os dois jovens também, meu maior rival de todos, o próprio mestre de todos os truques sujos do livro, Uzumaki Naruto, e seu amigo. Naruto apenas levantou o dedo médio em resposta, enquanto Batsu estranhamente não fez nada. Sabe, o fato de ele não saber meu nome na verdade me faz sentir melhor sobre tudo isso. Só um pouco. Batsu disse com um sorriso. No entanto, Dan ainda não havia terminado. Ele estava apenas começando seu discurso. Vejo que você veio sabotar a inauguração da minha mais nova academia. Bem, é tarde demais para isso. Tive muito tempo para mostrar aos meus alunos que meus ensinamentos têm igual sucesso, então você não pode virá-los contra mim agora. Naruto olhou em volta para todos os alunos que estavam firmemente atrás de seu sensei e se sentiu um pouco deslocado, para dizer o mínimo. Eu não ia fazer isso. O que ele se importava se esses caras quisessem pagar Dan para ensiná-los a lutar? Não era problema dele, não era realmente um problema. Mas todos pareciam preparados para dar-lhe uma surra, e isso era um problema. Podemos ir embora. Não até eu provar que meu estilo é o mais forte do mundo. Dan riu, com muitos de seus alunos rindo junto com ele. Oh, entendi. Batsu disse, batendo o punho na palma da outra mão. Eles querem chutar a sua bunda. Ele explicou para Naruto que já sabia disso. Olhando ao redor da sala, Naruto encolheu os ombros e apontou ao redor. Ok, podemos lutar um de cada vez ou todos juntos. Ele estava procurando algo para desabafar de qualquer maneira. Alguém tentando espancá-lo era perfeito,
Isso lhe deu uma desculpa para projetar alguma raiva em outro lugar. XXX, 30 minutos depois, casa de Sakura, eu me sinto muito melhor agora. Naruto disse com um suspiro enquanto se sentava no sofá da sala de Sakura. Ele levou uma pancada na cabeça por seus problemas que pretendiam mais repreender do que machucar, eles começaram. E foi Ibikidan. Sakura balançou a cabeça para ele e se sentou no sofá ao lado dele. Você causou danos no valor de 400.000 ienes àquele dojo Naruto. Ela disse, fixando os olhos na TV na frente deles da mesma forma que Naruto tinha feito. Você tem sorte que um dojo tenha seguro para esse tipo de coisa. Ele provavelmente deu ao dojo de Dan uma boa publicidade, mostrando que seu dojo era onde toda a ação acontecia quando ela pensava sobre isso. E, novamente, não foi realmente culpa dele, porque Dan foi quem continuou enviando seus alunos atrás de Naruto e Batsu em ondas como uma espécie de filme de Kung Fu. Não fale como se eu tivesse entrado lá e destruído tudo sozinho. Respondeu Naruto antes de apontar para outro lugar da casa onde ficava o banheiro. Batsu fez isso também. Por que você acha que ele está no seu banheiro lavando o sangue das mãos e do uniforme agora? Deixando escapar um gemido, Sakura cobriu o rosto com uma almofada do sofá antes de enfiá-la na cara de Naruto. Vocês dois nem marcaram a viagem para ir embora, não é? Vocês esqueceram completamente o que me disseram que iriam fazer depois da escola. E agora está fechado. Ela reclamou enquanto tentava fazer com que ele comesse o travesseiro do sofá. Eu sabia que deveria ter ido com você, mas não ou. Vocês todos disseram, eu não tenho 10 anos, Sakura-chan. Eu e Batsu podemos conseguir ingressos, Sakura-chan. Esta é a minha viagem, sou eu quem deve cuidar de todas essas coisas, Sakura-chan. Ela finalizou, tentando abaixar a voz para imitar o jeito de Naruto falar. Cuspindo quando finalmente conseguiu reunir espaço suficiente para respirar novamente, Naruto conseguiu revidar do seu próprio jeito, colocando as mãos no rosto de Sakura para empurrá-la para trás. Droga, Sakura-chan! Ele gritou enquanto os dois empurravam os rostos uns dos outros de forma competitiva. Eu sei o que estou fazendo. Posso reservar uma viagem, não estou estu. Ai! Naruto exclamou quando Sakura mordeu seus dedos depois que eles chegaram muito perto de sua boca. Os dois continuaram a brigar até caírem do sofá com um baque retumbante no chão, onde nenhum deles desistiu, já que Sakura havia caído de pé sobre Naruto e não estava disposta a deixá-lo ir tão facilmente. Como contramedida, Naruto rapidamente enfiou o dedo na boca antes de enfiá-lo no ouvido de Sakura, fazendo-a recuar e colocar alguma distância entre ele. Um Naruto sorridente se inclinou e bateu no rosto de Sakura com o travesseiro com o qual ela estava tentando lhe ensinar uma lição. Ela quase pareceu chocada no início, antes de começar a olhar para ele, seu cabelo castanho curto todo bagunçado por causa da briga. Vou lhe dar uma chance de se desculpar por isso. E em resposta, Naruto bateu nela de maneira igualmente forte com o travesseiro mais 3 vezes. Sakura então começou a atacá-lo novamente e começou a perturbação novamente. Isso continuou por vários minutos até que Batsu conseguiu sair do banheiro, preocupado porque sua mãe iria deixá-lo ficar com isso por brigar com pessoas em público novamente e bagunçar seu uniforme. Ele voltou para a sala para ver a luta entre Naruto e Sakura degenerando a ponto de Sakura prender a cabeça de Naruto entre o sofá e a parede. Com os joelhos prendendo os braços dele no chão de uma maneira semelhante à que ela fez quando eles lutaram durante o torneio, ela pairou sobre ele e o ameaçou com um cuspe pendurado em vez de socos. Desta vez, Batsu caminhou até outra cadeira na sala, onde viu o irmão mais novo de Sakura, um menino mais novo com cabelos castanhos bagunçados e vestindo um uniforme de futebol, sentado e observando sua irmã. Sua amiga brigar em sua casa, bebendo calmamente sua caixa de suco o tempo todo. Vês, em quem você apostou, garoto? Batsu perguntou, encostando-se na cadeira, pois tinha a melhor visão do que estava acontecendo. Acho que Teme simplesmente levanta e desiste em cerca de 10 segundos. Como se respondesse ao seu comentário, Naruto se mexeu desesperadamente por baixo de Sakura. Vamos, saia já. Oh, você tem tanta sorte que eu bebi leite hoje. Sakura respondeu com cuidado para não acabar com a tortura, recusando-se a concordar com a exigência de Naruto.
O irmão mais novo de Sakura, Tsukushi, apenas esperou um momento enquanto tomava outro gole de sua caixa de suco. Eles fizeram isso 1 milhão de vezes desde que eu tinha 5 anos. Isso aconteceu umas 6 vezes antes. Assista. Naruto está prestes a fazer algo para levante-se antes que seja tarde demais. 20 segundos se passaram e isso não ocorreu, eu acho. Ele então escolheu chamar Naruto, que estava perdendo os olhos. Isso simplesmente não funcionaria. Ele queria que Naruto vencesse. Ei Naruto, pelo jeito que você está preso aí, você pensaria que realmente gosta de Sakura sentada em seu peito. O comentário da galeria de amendoim que consistia no irmão mais novo de Sakura de 9 anos a fez congelar e enrijecer de vergonha enquanto Batsu ria do jeito que soava vindo do garoto que parecia confuso sobre por que aquilo era engraçado. Um toque da campainha atraiu a atenção quando Sakura viu isso como uma razão boa o suficiente para sair de Naruto sem mais constrangimento, permitindo que Naruto se sentasse e quebrasse o pescoço. Depois de tê-lo preso em um ângulo por um bom tempo, eu não desisti e ela não cuspiu em mim, então eu não perdi. Batsu riu e balançou a cabeça. Não, não foi por isso. Você não perdeu porque teve que ver Sakura. Ele parou quando se esquivou de um soco de Naruto e se afastou dele. Oi. Tsukushi revirou os olhos e se levantou, passando por Naruto e dando um tapa nele enquanto passava por ele para subir para seu quarto. Por que você não lutou assim quando estava lutando com Sakura? Deixando um garoto aprende você assim, é constrangedor Naruto. O conceito de briga aparentemente não significava muito para aquele garoto. Você não vai pensar isso daqui a 3 anos. Naruto murmurou para si mesmo antes de observar Sakura voltar para a sala. Quem está na porta? O rosto de Sakura estava em uma expressão monótona enquanto ela olhava para Naruto e piscava algumas vezes para adicionar efeito. Aquele era Shibazaki. Aparentemente, já que não se pode contar com você para conseguir ingressos sem começar a Terceira Guerra Mundial na cidade, Karen cuidou da viagem. Arranjos para nós. Legal. Não, não é legal. Isso significa que devemos a ela agora. Na verdade, não. Eu salvei a bunda dela na semana passada, então estamos empatados agora. XXX, alguns dias depois, Mar da China Oriental, a bordo do Queen of Victory, como eles estavam viajando para o norte, longe da cidade de Aoura, em direção à costa, a fim de embarcar no meio de transporte indicado por Karen para começar a viagem, Sakura estava prestes a reclamar sobre como, já que Karen estava ditando a viagem, as coisas seriam incômodas. Inferno, se eles estivessem usando o método de viagem como o dela para chegar ao continente, ela poderia ser tão incômoda quanto quisesse, no que diz respeito a Naruto. Um gigantesco iate, a Rainha da Vitória era na verdade o mesmo iate que Karen usou durante uma viagem de um dia navegando com Naruto como seu guarda-costas. Foi assim que planejaram viajar para seu primeiro destino estrangeiro. Com certeza foi uma pena uma viagem de avião. Em primeiro lugar, um iate espaçoso era muito mais divertido do que um avião apertado, mesmo que demorasse um pouco mais. A maldita coisa ainda tinha um heliporto com um helicóptero de verdade e um submarino acoplado, além de outras lanchas menores. Era como o melhor hotel sobre a água, com todos os empregados e tripulantes residentes administrando o navio na folha de pagamento de Kanzuki. Mas no momento, Naruto não estava optando por se entregar aos luxos a bordo. Haveria muito tempo para isso mais tarde. Por enquanto ele tinha que trabalhar para ficar mais forte, para lidar com o que provavelmente aconteceria em breve. A garota loira com quem ele lutou dentro de sua escola há quase 2 semanas era muito forte, apesar de seus sentimentos de que ele teria vencido se continuassem a lutar, mas ela era apenas uma agente. Se a Shadaloo ainda quisesse um pedaço dele, ou de Karen, eles enviariam alguém mais forte para atacar na próxima vez ou trariam mais números. Vestindo seu traje de combate laranja folgado com capuz, com o cinto de suprimentos azul em volta da cintura e sandálias nos pés, Naruto sentou-se no convés traseiro perto de uma piscina muito grande, mas sua atenção não estava em nadar ou se bronzear desnecessariamente. Em vez disso, ele sentou-se de pernas cruzadas no convés, de frente para o oceano, com os olhos fechados. Ok, dê-me isso, raposa direta. Quão forte eu sou? Ele já estava se perguntando isso há algum tempo.
Isso o atormentava há anos, mas ele continuava se recusando a pensar nisso. Nunca foi um problema o quão forte ele era. Não havia Katsuki aqui, não havia ninguém para proteger aqui. Tudo o que importava era que ele tinha capacidade de ajudar a si mesmo, e ele sentia que havia cultivado essa habilidade e crescido continuamente como ninja, criando várias técnicas novas por conta própria e ficando mais rápido e mais forte, sem fim à vista. Ele ainda não tinha sido completamente superado em batalha. Se ele encontrasse algo errado na maneira como lidou com o oponente, ele simplesmente voltava e resolvia. No início, os lutadores mais fortes que manipulavam o Ki na cidade de Aora podiam lhe causar ataques, mas isso foi apenas no início, quando ele começou a morar no Japão. Agora, dos lutadores baseados na cidade de Aora, apenas Batsu, Karin e Sakura haviam progredido o suficiente a ponto de ainda serem capazes de enfrentá-lo. Os únicos com ambição de melhorar além do que tinham como capacidade natural. Junto com eles, Ibuki era outra pessoa que Naruto considerava muito forte, alguém em quem ele poderia confiar sua vida quando fosse necessário. Mas Ibuki estava abatido e machucado agora, e não era apenas uma questão de treinar para sobreviver com mais facilidade até encontrar o caminho de volta ao seu mundo. Agora ele tinha um amigo em apuros devido a criminosos e os mesmos criminosos desejavam que ele morresse por recusar o convite para se juntar a eles. Ele não era forte o suficiente para manter um amigo seguro quando ela precisava dele. Bem, ele não podia deixar isso acontecer novamente. Um rosnado estimulante na cabeça de Naruto o deixou saber que seu observador perpétuo estava realmente prestando atenção e ouviu sua pergunta: "O que importa quando você não é tão forte quanto eu?" A tentativa de irritar Naruto por causa de suas habilidades falhou, pois parecia que Naruto estava falando sério. "Eu não sei. Eu não sei a força daqueles que estão no comando da organização depois de você ou seu amigo e então não posso te contar. Até sabermos mais, não posso te dar uma boa opinião. Até nós aprendermos mais." Naruto repetiu, um pequeno sorriso subindo em seu rosto enquanto fazia isso. "Isso significa que você está começando a nos ver como parceiros agora?" "Não. Par. Quase. Se você aprender algo, isso significará que eu também aprenderei, já que estou aqui, estúpido, a menos que eu ache o que você está fazendo muito chato e adormeça. Na maioria das vezes, sua vida tende a ser muito chata para mim. Isso também vale para as nações elementais." Kyuubi tinha razão. O mundo era muito grande e Naruto só tinha estado no Japão até agora. Ele estava prestes a entrar nas proverbiais águas desconhecidas quando começou a se mover entre os países. Quem sabia o que ou quem ele encontraria lá fora? Você deve estar muito entediado se acha divertido olhar para o oceano, Naruto-san. Peço desculpas porque o iate da minha família não é tão divertido quanto você esperava que fosse desta vez. A atenção de Naruto foi desviada de sua conversa interna de volta para o mundo real quando ele se virou e viu Karin submersa até o pescoço na piscina espaçosa que ele havia escolhido para ter um momento de inflexão pessoal. "Não, eu não estou entediado." Naruto respondeu, indo em direção à beira da piscina, onde continuou sentado de pernas cruzadas enquanto Karin nadava em direção a ele. "Estou treinando." Ele afirmou, inclinando-se para frente para chegar um pouco mais perto sem cair. "O treinamento geralmente envolve levantar-se e mover-se apenas para você saber." Karen respondeu com um sorriso enquanto continuava a se manter de pé na água. "Eu escolhi falar com você depois de 15 minutos nadando e observando você não fazer nada. Você está me dizendo seriamente que não me notou aqui por tanto tempo?" Ela questionou, levantando uma sobrancelha para suas feições delicadamente encharcadas. Bem, isso foi constrangedor. Ishizaki também estava lá, segurando uma toalha e refrescos para quando ela decidisse sair da piscina. Será que realmente se passaram 15 minutos? Às vezes, quando ele falava com a Kyuubi, parecia que um segundo não tinha passado e outras vezes ele perdia completamente a noção do tempo, como naquele momento. Mas, para salvar a aparência, ele precisava de uma desculpa e na verdade tinha uma em mãos que não era 100% inventada. "Bem, acho que é porque não sinto nenhuma intenção de matar sua. Você e Ishizaki nunca querem me machucar, eu adivinhar." Shibazaki, por outro lado, ele podia sentir o mordomo magro da herdeira Kanzuki vindo de 1 quilômetro de distância às vezes.
Felizmente o homem não estava nesta viagem ou teria ficado chato. Claro que não quero machucar você. Parecia que Karin estava quase ofendida com a aparente observação de Naruto sobre seu comportamento. Não importa como as coisas pareçam entre você e eu ou entre mim e os outros, não desejo mal a você. Você não fez nada comigo que justificasse tal. Você sempre foi um amigo respeitável. E eu aprecio isso. Apreciado o quê? A viagem? De qualquer maneira, não havia muito o que apreciar de sua parte em relação a Naruto. Por quê? Eu não fiz nada. Você é quem está resolvendo tudo. Este é o seu iate, e se tivermos que viajar para algum lugar além do iate pode nos levar rápido o suficiente. Você disse que usaríamos o jato da sua família. Na verdade, seria eu quem diria isso. E lá foi Naruto novamente, sem aceitar agradecimentos por fazer algo por um amigo. Embora fosse muito nobre, às vezes podia ser irritante quando alguém realmente desejava agradecer a alguém assim, seu idiota justo. Karin afirmou enquanto se aproximava da borda da piscina e começava a escalar Naruto. Você realmente acredita que os preparativos da viagem são um problema para mim? Eu poderia financiar milhares e milhares de viagens ao redor do mundo inteiro, não apenas o que nós estamos fazendo agora. Naruto não respondeu a princípio, optando por queimar a visão do corpo bem esculpido de Karin de 16 anos e seu biquíni preto muito lisonjeiro com anéis de ouro segurando-o fechado em áreas estratégicas em sua mente. Se ela realmente fosse a encarnação viva da semente do diabo em forma humana, como ele costumava brincar em voz alta, então ele teria que dizer que, pelo menos, o diabo parecia bem. O diabo parecia muito bem. Foi necessária toda a força de vontade que ele tinha para tentar evitar olhar para ela o suficiente para estimar suas medidas. Para sua alegria, deixando-o em silêncio com sua beleza, Karin continuou com o que ela estava tentando enfatizar anteriormente. O que eu aprecio é que você escolheu me ajudar com o problema da minha família. Honestamente, se eu conseguisse localizar algo relacionado a Shadalo, eu teria muita dificuldade em fazer qualquer coisa sobre ele sozinho. A capacidade de coletar informações é inútil sem possuir o que é necessário para agir de acordo com ela. Ela disse enquanto começava a se secar com uma toalha de Shizaki, nunca discuti quanto pagaria por isso. Eu não quero dinheiro para isso. Naruto se opôs com uma carranca no rosto, isso é realmente importante. Não é uma porcaria como a que você está me pagando. Na verdade, envolve alguém se machucando e vidas sendo arruinadas. Não foi só por Karin, embora ele provavelmente teria se sentido da mesma forma se fosse. O problema é que os negócios pertencentes ao pai de Karin, na verdade, chegavam a milhões de funcionários. Se esse império fosse destruído inteiramente como único negócio em Tóquio, só porque a Shadalo queria uma quantia exorbitante e irracional de seu dinheiro para financiamento, então muitas pessoas perderiam seus empregos, pagando ou não. Sem mencionar o fato de que ele não estava disposto a deixar um grupo de criminosos começar a atacá-lo novamente. Desta vez ele não tinha Jiraiya para cuidar dele e salvar sua pele, ele tinha que fazer isso sozinho, o que significava que ele estaria lidando com seu próprio problema diretamente, acontecesse o inferno ou a maré alta. Karin fez um som de contemplação com o raciocínio de Naruto enquanto se enxugava. Você realmente é uma pessoa interessante, Naruto-san. E você tem certeza de que sua lealdade a mim não é apenas porque eu sou o seu benfeitor? Houve um tom de provocação na declaração feita pela loira afetada e havia um brilho travesso em seus olhos quando ela fez isso. Não. Naruto respondeu com um largo sorriso. Ele estava percebendo o desenvolvimento de algumas brincadeiras entre eles, mas ainda não tinha ideia de onde isso realmente estava indo. Você sendo minha chefe vaidosa e certinha não tem nada a ver com isso. Eu vejo. Com um tom pensativo, Karin devolveu a toalha para Ishizaki antes de se virar para o homem e pegar a bebida preparada que havia sido apresentada em uma bandeja. Ishizaki, ligue para Shibazaki. Certifique-se de que ele saiba que Naruto-san será marcado como número 3859. Uma expressão confusa cruzou o rosto de Naruto com sua nova identificação como um número aparentemente aleatório. O quê? Ele perguntou, inclinando a cabeça para o lado. Número 3859 de quê?
Dos cavaleiros do mundo que conseguia encantar. Karin afirmou como se fosse óbvio, ignorando o olhar atordoado no rosto de Naruto. Suas ações o qualificam como uma espécie de cavalheiro e mostram que você claramente se apaixonou por mim. Não tente refutar isso. Suas palavras só provarão que você está em negação. O método prático de falar que ela usou mostrou que ela realmente acreditava que isso era um fato. O olhar atordoado de Naruto se transformou em apatia geral enquanto Karin bebia calmamente sua bebida com um ar de vitória ao seu redor. Ok, não vou dizer nada. Ele então usou uma mão para empurrá-la de volta para a piscina, com bebida e tudo, provocando um grito de surpresa da garota. De qualquer maneira, ações falam mais alto que palavras, Datebayo. Quando o triunfante ninja de aluguel começou a caminhar ao longo da piscina para voltar para dentro antes de Karin sair e talvez começar a persegui-lo, ele não sabia o que ela faria se estivesse. Realmente com raiva, ela ressurgiu, cuspindo antes de jogar água em Naruto para tentar espirrá-lo. Isso só o fez rir quando começou a fugir. Mais uma vez ela saiu da piscina, olhando para o caminho que Naruto havia tomado para fugir como se ela pudesse explodir em chamas com força de vontade suficiente enquanto Ishizaki lhe dava uma toalha limpa para se secar mais uma vez. Ishizaki, por favor peça aos cozinheiros que escolham o ramen do menu para o restante da nossa viagem. XXX, 2 dias depois, QG da Interpol de Hong Kong, dentro de um escritório movimentado com muitos cubículos e vários agentes trabalhando em seus próprios casos em suas mesas, uma jovem em particular estava sentada sozinha, inclinando-se para frente com uma mão na bochecha enquanto a outra batia firmemente em um sólido pedaço de metal na superfície da mesa dela. Ela usava um macacão azul com linhas amarelas descendo pelas laterais que não faziam quase nada para esconder sua bela figura, bem como tênis amarelos e azuis, pulseiras com taxas e um colete azul bordado amarelo na parte superior do corpo do macacão. Seu cabelo era castanho e preso com um par de chifres de boi, um par de coques em ambos os lados da cabeça presos com 2 fitas amarelas. Seus olhos castanhos estavam fixos firmemente no pedaço de metal em sua mão, parando de bater com ele na mesa para observá-lo atentamente. Era um pequeno par de asas de bronze com uma caveira no meio e um raio na testa, insígnia da Shadaloo. Ela soltou um suspiro no momento em que uma série de arquivos foram deixados em sua mesa junto com um pendrive. Virando-se para o agente que entregou essas coisas a ela, eles apenas encolheram os ombros em resposta à sobrancelha levantada. Não me culpe. Esta deveria ser sua investigação. Bem, você tem que ver tudo o que acontece com ela. Ótimo, mais papelada. Com um olhar aguçado, ela pegou o pendrive e o enfiou no computador de mesa, virando-se na cadeira. Isso é enlouquecedor. A mulher disse ao seu colega agente, que agora estava encostado na beirada de seu cubículo para conversar um pouco. Já se passaram 2 anos e não sinto que cheguei mais perto de derrubar aquele bastardo ainda. Ninguém sabe onde a Shadaloo opera. O agente disse, é por isso que isso é tão difícil. Eles não se concentram em uma área específica. É como se eles tivessem um dedo em alguma parte das forças armadas relevantes de cada país. Provavelmente o nosso também. Você está se matando por causa de tudo isso. Coisa, não é saudável, você sabe. Também não é permitir que um traficante de drogas e um megalomaníaco genocida domine o mundo. É o suficiente para te levar a beber, não é, Chun-Li? Os lábios da mulher se curvaram ligeiramente para cima em resposta, com certeza. Com isso ela decidiu que não havia mais nada acontecendo enquanto esperava aquele tenente-avô da Força Aérea dos Estados Unidos se mostrar para ela para ajudar, então ela estava sozinha por enquanto e não queria ser a um que não trouxe nada para seu eventual encontro. Talvez houvesse algo aqui que levasse a mais do que apenas uma perseguição inútil desta vez. Tudo bem, obrigado. Preciso trabalhar nisso. Boa sorte. O homem disse enquanto se afastava para cuidar de sua carga de trabalho negligenciada. Chun-Li começou a examinar os arquivos em sua mesa, sendo o primeiro papel uma cópia do passaporte de um Uzumaki Naruto, um adolescente loiro de olhos azuis do Japão. Ele é apenas uma criança. O que diabos isso tem a ver com alguma coisa? Enquanto ela esperava que o computador terminasse de verificar se havia vírus no pendrive e terminasse de instalar o que era necessário para reconhecê-lo, ela continuou examinando o arquivo. Nenhum parente,
responsável ou licenciado legal foi responsável pelos meios de sustento. Nenhum histórico anterior a 4 anos atrás. Um mercenário bastante conhecido em grande parte do sul do Japão, embora geralmente afiliado ao Kanzuki Zaibatsu, realizando biscates para sua herdeira. Sem mencionar relatos de testemunhas oculares sobre suas estranhas habilidades em combate, juntamente com alguma energia opressiva proveniente de seu corpo. Havia algo muito familiar para Chun-Li nisso, e não no bom sentido também. Ele até participou de um episódio destrutivo fora de um hospital de Tóquio com outro conhecido, ainda não comprovado, associado da Shadalo em Vega, depois de um torneio no qual outro executor da Shadalo, Balrog, havia lutado. Esforço calculado para sequestrar a filha de Daikinjuro Kanzuki, o chefe do Kanzuki Zaibatsu, e embora ele não tenha sido listado como suspeito da tentativa de sequestro da garota Karen, ainda era algo para se olhar. Essas coisas não significavam muito no que diz respeito a qualquer tipo de culpa ou associação, mas também eram muito suspeitas para serem ignoradas quando não havia outras pistas nas quais pudesse participar. Por muito tempo para ela nem tentar. E ele estava no país há 2 horas, por isso a cópia do passaporte dele foi enviada a ela por quem cuidava da cerca nesse tipo de coisa. Qualquer coisa relacionada a Shadalo de alguma forma foi enviada para ela, já que qualquer coisa poderia ajudar. E assim que o pendrive foi instalado em seu computador, ela testemunhou uma gravação do final da batalha de Naruto contra Sakura durante uma partida de torneio no Japão, esse poder. Com isso, ela se levantou e decidiu tentar fazer uma visita a esse garoto. Seus meios de entrar em Hong Kong também foram listados, sendo por meio de um iate que estava atracado no Porto Sul, então ela começaria indo naquela direção. XXX, pôr do sol, em outro lugar em Hong Kong, Distrito Sul, Aberdeen Square. A primeira e mais importante coisa para Naruto no momento era encontrar pistas sobre qualquer coisa que pudesse levá-lo de volta para casa. O problema, porém, era que ele não sabia o primeiro lugar para procurar. Como ele pode? E sempre que precisava descobrir alguma coisa do passado em grandes lugares como Tóquio ou Hong Kong, só havia uma coisa a fazer. Desça até o lugar mais movimentado e movimentado que puder encontrar e coloque o ouvido no chão para ouvir qualquer indício de informação que possa encontrar. Em sua experiência, quanto mais rebuscado e estranho algo parecia, mais provável era que fosse verdade se alguém tivesse a ousadia de dizê-lo em voz alta. Depois que eles foram liberados para entrar na cidade a partir do local onde o iate havia atracado, Naruto não perdeu tempo em se dirigir à maior área comercial que pôde encontrar na área. Tudo o que ele precisava era entrar no subsolo de alguma forma, e para isso ele não precisava de nenhum de seus amigos por perto. Todos eles estariam simplesmente deslocados e isso não o teria ajudado em nada. Ele tinha certeza de que receberia uma bronca de todos quando voltasse. A razão é que ele, para todos os efeitos, os abandonou depois que o plano de ação foi considerado que eles esperariam até o amanhecer de amanhã para começar a explorar Hong Kong. Sim, ele não estava interessado nesse plano de ação. Que tipo de informação duvidosa ele conseguiria andando em plena luz do dia com 2 garotas que insistiam em usar seus uniformes escolares mesmo durante a viagem? Não era o tipo de informação duvidosa que ele esperava, isso era certo, especialmente sobre algo tão estranho quanto o que ele estava tentando encontrar. Ele poderia ter conseguido fazer isso com Batsu, mas a completa falta de conhecimento de Batsu sobre as atividades clandestinas do submundo teria negado qualquer pequena vantagem do punk de rua que trazê-lo junto teria. Então voar sozinho, pelo menos durante esta tentativa, foi o método de ação aprovado no livro de operação de Naruto. Tudo o que ele tentou foi em vão. Ele foi aos becos mais escondidos e assustadores que vendiam artefatos misteriosos ou negociavam magia negra da região apenas tentando encontrar algum tipo de trilha. Depois que o sol começou a se pôr e muitos lugares começaram a fechar, ele estava prestes a desistir do dia. Ele tentaria mais uma vez quando a noite caísse, se houvesse algum lugar aberto depois de escurecer ele começaria por lá, mas ele não tinha esperanças aqui. Mas como ele estava ficando entediado de ficar perto de um dos grandes portões ornamentados que levavam ao shopping, talvez ele fosse procurar uma barraca de ramen enquanto isso. Tinha que haver um em um lugar tão grande como Hong Kong, certo? Maldita Karen,
ela bateu bem no estômago dele por empurrá-la na piscina alguns dias atrás, literalmente. Dando tapinhas na barriga, Kim se desculpou mentalmente por privá-la da melhor comida do mundo por algo que achou engraçado. Notou a presença de uma mulher que não conhecia caminhando até ele para se encostar em um dos pilares do portão perto dele. Ela estava bem ciente do fato de que ele desconfiava de sua companhia, e isso combinava com o fato de que ele era uma cópia perfeita do garoto que ela deveria estar procurando. Cabelo loiro, olhos azuis e uma roupa laranja que um morador local não usaria. Verifique, verifique e verifique. Por outro lado, Naruto sentiu que essa mulher era algum tipo de lutadora. Ela tinha que ser, com coxas tão musculosas que eram claramente visíveis nas roupas que ela escolheu usar. A questão era, o que ela queria? Decidindo não fazer mais rodeios com ele, Chun-Li caminhou em direção a ele e ergueu um distintivo. Naruto Uzumaki? Gostaria que você viesse comigo. Acho que você tem algumas coisas que eu quero saber. Ela mal terminou sua pergunta antes de Naruto sair correndo. Ela observou por um momento em choque enquanto ele corria para a praça antes de soltar um grunhido. Droga, eu o assustei. Bem, eu realmente não fui legal com isso. Em sua defesa, ela não achava que ele falava mandarim muito bem, se é que falava algum, e foi por isso que ela falou lenta e deliberadamente para transmitir suas palavras. Afinal, ele era apenas um garoto 4 anos mais novo que ela. Bem, ela estava errada. Ele poderia falar isso. Ele era melhor nisso do que jamais imaginou que fosse. Naruto estava passando por entre as pessoas na multidão terminando suas compras ou saindo para ir para casa após o turno de trabalho, sem se virar para encarar a mulher que havia tentado questioná-lo. Para alguém como ele, uma mulher estranha e de aparência poderosa, num país estrangeiro, que desejasse levá-lo para interrogatório, não poderia significar nada de bom. Ele não iria acabar amarrado a uma cadeira em algum porão, sendo atormentado por informações que não tinha para ninguém. Virando a cabeça, ele soltou um suspiro de pânico quando viu que a mulher o estava acompanhando. Ela foi tão rápida? Sem chance. Bem, isso não importava porque uma rua estava chegando com um tráfego intenso e eles não iriam parar de repente para um pedestre correndo sem qualquer aviso. Isso foi legal para ele. Ele tinha o direito de passagem, não importa o que acontecesse, parasse para ele ou não. Naruto começou a se preparar para atravessar a rua pulando em um poste de luz baixo que lhe permitiu começar a pular e correr nas linhas de energia até que ele fosse capaz de usar essa altura para se lançar do outro lado da rua, aterrissando sobre ela e sobre uma corrente. Link cerca de forma limpa. Ele olhou para trás para ter certeza de que havia perdido seu perseguidor e foi surpreendido ao vê-la pulando dos tetos dos carros em movimento com toques leves como uma pena, como se os dedos dos pés mal os tocassem. Isso culminou com ela pulando e pousando no portão que ele acabará de passar, como se ela fosse um gato sem nenhum esforço. Você já terminou de correr? Chun-Li perguntou a Naruto com um olhar severo no rosto que mostrava que ela não o estava perseguindo por diversão. Naruto estava pensando em uma resposta rude enquanto colocava os dedos na forma de seu selo cruzado, mas segurou a língua quando percebeu que apenas fazer clones para cobrir sua fuga não faria nada. Ele estava em um beco e qualquer combatente decente poderia espanar seus clones enquanto eles tentavam segurá-la e encobrir sua própria fuga. Era um beco estreito e ela poderia simplesmente abrir caminho através deles se fosse realmente boa. Aconteceu mais do que ele esperava. Não, ele precisava dos olhos dela longe dele e então ele escaparia limpo. Então ele teria que continuar correndo e então ele próprio escaparia. Eu não vou a lugar nenhum com ninguém que eu não conheço, senhora. Revirando os olhos, Chun-Li enfiou a mão no colete e tirou suas credenciais para mostrar a Naruto. Meu nome é Chun-Li, sou uma agente da Interpol. Isso é suficiente para fazer você vir comigo ou não? Por um momento, Naruto estava prestes a dizer sim e ir com ela, mas no último segundo ele apenas estreitou os olhos para ela, não. Ele afirmou categoricamente. Ele não iria a lugar nenhum, mesmo que ela fosse da Interpol. Eu não fiz nada. Vá pegar um criminoso de verdade. Estou tentando se você simplesmente viesse comigo. Pirralho estúpido. Por que crianças como ele tinham que ser tão difíceis com tudo? Vamos, garoto.
Venha comigo e me conte tudo o que você sabe sobre a Shadalo. Eu sei que você teve algumas relações com eles. Negociações? Então essa garota pensou que ele estava com aqueles torrões? Isso seria um insulto ao seu personagem se Naruto alguma vez ouvisse um, e ele não estava disposto a deixar isso passar. Oh, isso é tudo o que você quer. Ele disse com uma voz perigosamente afiada: Ok, vou te dizer uma coisa. Vou te dizer que você está perdendo meu maldito tempo me perseguindo por causa disso. Vou te dizer que você não consegue encontrar a Shadalo porque a Interpol não consegue encontrar a própria bunda com as duas mãos e um mapa. Isso é bom o suficiente ou você quer mais? Chun-Li se irritou com os comentários mordazes de Naruto em sua agência de investigação, mas rapidamente se acalmou. Ele era apenas um punk com uma boca esperta. Ok, então. É por isso que a habilidade de luta é importante, afinal. Ela disse, socando a outra palma enquanto olhava para Naruto de seu poleiro na cerca. Algemas e um distintivo só podem levar você até certo ponto. Isso é uma ameaça. Você vai continuar sendo um idiota. Num mundo perfeito eles não teriam lutado. Em um mundo perfeito, Naruto teria sido capaz de regular uniformemente sua paranoia completamente compreensível e distribuí-la corretamente, conferindo assim algum tipo de confiança e respeito à figura da aplicação da lei internacional em Chun-Li, apesar do curto episódio de perseguição. Os dois teriam se juntado e teriam descoberto que mesmo então ainda não sabiam nada sobre a Shadalo, momento em que trocariam informações de contato e agradeceriam um ao outro por tentarem ajudar, prometendo fazê-lo no futuro, se alguma coisa acontecer. Em um mundo perfeito, devido ao fato de ela ter um arquivo sobre ele, Chun-Li teria sido um pouco compreensiva com a falta de fé de Naruto na aplicação da lei devido ao fato de que eles eram incapazes de fazer nada por ele ou por seus amigos. Num passado muito recente. A razão é que 3 de seus associados, sem incluir ele mesmo, quase foram mortos por agentes da Shadalo sem nenhum pio vindo da Interpol ou de qualquer pessoa, mesmo quando Naruto conseguiu embrulhar mais ou menos 4 deles para presentes em ocasiões diferentes. Ela teria trabalhado para amenizar isso e, eventualmente, teria conseguido convencê-lo a ajudá-la pacificamente. Sim, o mundo não era perfeito. XXX, enquanto isso, ruas laterais de Aberdeen, Hong Kong, o plano de Naruto de investigar as coisas por conta própria saiu pela culatra um pouco. Sim, ele conseguiu escapar da Rainha da Vitória com bastante facilidade por horas, enquanto todos os outros se contentavam em esperar até o dia seguinte para começar a explorar a enorme cidade. Mas assim que fosse confirmado que ele realmente não estava no navio e que não atendia o telefone, seria óbvio que seus amigos iriam procurá-lo. Por que Naruto sozinho em Hong Kong não representava nada além de problemas se a experiência passada em todos os outros lugares que ele já esteve fosse algo para se aproveitar? Então agora Sakura, Batsu e Karin estavam procurando por seu rebelde compatriota loiro antes que ele desencadeasse algum tipo de incidente internacional. Por mais que isso parecesse uma piada, havia uma possibilidade totalmente realista de isso acontecer e todos sabiam disso. Felizmente para eles, Naruto tinha um aplicativo em seu telefone que permitia que outro telefone registrado com o seu o rastreasse no estilo GPS. Acontece que Batsu tinha um telefone compatível, pois os dois compraram o mesmo modelo ao mesmo tempo. Então, contanto que o telefone de Naruto estivesse ligado, e porque cada ligação tocava algumas vezes antes de ir para o correio de voz, eles poderiam localizá-lo e estavam fazendo isso naquele momento. Vou arrancar a orelha de Naruto e arrastá-lo de volta para o iate quando o encontrarmos. Sakura se irritou um pouco enquanto Batsu seguia na frente, identificando a localização de Naruto. Talvez isso ative algumas células cerebrais. Quem simplesmente sai sem contar a ninguém? Isso é perigoso. Embora ela imaginasse que Naruto nunca recebeu o sermão dos pais para dizer às pessoas onde você estava indo antes de partir, então havia isso a considerar também. Se acalme. Batsu disse enquanto continuava a conduzir as garotas na direção de Naruto. Ele não está se movendo para lugar nenhum, então, a menos que ele deixe cair o telefone, iremos procurá-lo em breve. Ele está a apenas alguns quarteirões de distância. O telefone então começou a apitar quando o sinal de Naruto começou a se afastar rapidamente de onde estava e deles também.
E agora ele está se movendo. Droga! Um Naruto em movimento rápido era extremamente difícil de acompanhar Naruto, especialmente quando eles não estavam de olho nele em primeiro lugar. Então foi compreensível quando todos eles reclamaram por terem que perseguir Naruto. Acho que seria prudente voltar ao iate e procurar Naruto-san com o helicóptero. Karin ofereceu uma solução para seu problema de mobilidade. Não temos tempo para isso. Naruto é rápido. Se ele estiver correndo, quando voltarmos ao iate, ele pode estar sabe-se lá onde. Sakura respondeu, olhando por cima do ombro de Batsu para o telefone, onde ela podia ver o pontinho que representava Naruto se movendo esporadicamente em nenhuma direção específica, mas era um movimento rápido como um rato em um labirinto. O que diabos ele está fazendo? O som de uma corrente balançando não chamou a atenção deles até que ficou alto o suficiente para que os três percebessem que havia um homem muito grande parado diretamente atrás deles, olhando não apenas por cima de seus ombros, mas também de suas cabeças. O que estamos todos olhando para pirralhos? Ao som do sotaque inglês junto com o idioma mencionado acima sendo falado, todos os três se viraram para ver um homem negro enorme e corpulento com um colete de couro preto aberto, calças de couro pretas, botas de combate nos pés, um colar, sem dedos, luvas com um anel em cada um dos dedos e um moicano loiro afiado como o bico de um pássaro com um buraco estruturalmente impossível no meio. Uma tatuagem de um coração vermelho estava na lateral de sua cabeça. Vocês se destacam como polegares machucados. Navio grande, roupas elegantes. O homem disse com uma risada enquanto Batsu, Sakura e Karin saltavam a uma distância decente dele, arrancando uma risada dele. E aí eu pensei, você seria difícil de encontrar. Quem diabos é você, seu idiota? Batsu cuspiu, pronto para dar uma surra nesse homem se ele estivesse lá para causar problemas. As chances eram boas de que esse fosse o caso, mas começar uma briga sem motivo não era o melhor curso de ação disponível. Por que você está nos procurando? O homem grande riu novamente antes de sorrir para o trio de adolescentes. Meu nome é Birdi. E a razão para eu conhecê-los esta noite é por causa daquele pequeno talento aí. Ele disse, apontando para Karen. Sua família não se importa muito com você se eles deixam você vir tão longe de casa, não é? Bem, isso era tudo que Batsu precisava ouvir enquanto cerrava os punhos e se preparava para transformar o rosto daquele cara em uma pintura de Jackson Pollock, não importando quão grande ele fosse. Ele teria se adiantado também, mas antes que pudesse, a última pessoa que ele ou Sakura pensariam que escolheria lutar fez exatamente isso. O que você está fazendo, garota rica? Eu não acho que você possa pagar esse cara. Ela pode ser capaz. Birdi disse para contradizê-lo. O que vai ser, garota? Você vai fazer com que olhar para o outro lado vale a pena monetariamente o velho Birdi ou você vem comigo para que todos possamos ligar para sua família e conversar um pouco sobre o que você vale. A pena para eles? Karen não disse nada a princípio, apenas optando por se colocar em sua posição de luta. Kanzuki Ryukakutoujutsu, Sakura-san, e Shimonji-san, vocês dois deveriam tentar encontrar Naruto-san. Descobrir o que ele está fazendo. Ela jogou os cachos nas costas para ficar longe do rosto, para que pudesse ver corretamente sem que nada prejudicasse sua visão. Eu serei mais do que suficiente para lidar com isso sozinha. Embora Sakura pudesse dizer que não era a maior fã de sua rival Karen, ela certamente não desejava nada de mal para ela. Eles também eram amigos, mesmo que não agissem como tal. O simples fato de eles ainda não terem se assassinado atestava isso. Você tem certeza? Quero dizer, ele está tentando sequestrar você. Uma risada leve veio de Karen só de pensar nisso. Você realmente acha que seria tão fácil para uma pessoa sequestrar sozinha? Naruto-san pode precisar de ajuda. Eu, por outro lado, não. Ainda parecendo preocupada em deixar Karen sozinha, Sakura teve seu braço agarrado por Batsuki e saiu correndo na direção de onde vinha o sinal de Naruto. Vamos, Sakura, você ouviu a princesa. Ela tem isso sob controle. Os passos de seus aliados da cidade de Aora ficaram cada vez mais fracos enquanto Karen ainda estava de frente para Birdi, sem nenhum sinal de preocupação em seus olhos enquanto eles estavam sob as luzes fracas da rua. Bem, está tudo bem.
Birdi declarou levianamente para Sakura e Batsu saindo. Bison não queria os outros pirralhos de qualquer maneira, só você. E eu acho adorável que você pense que pode me dar uma chance para ganhar dinheiro, seu pequenino. Ah, Bisão. Naruto disse a ela que esse era o nome do homem que tentava pressionar sua família e suas propriedades. Seu chefe só mandou você por minha causa. Karen disse, fingindo medo antes de rir, ou você é muito forte ou ele não te valoriza muito. Acho que a única maneira de descobrir é simplesmente lutar com você então. Birdi apenas gesticulou para que ela o trouxesse antes de atacar preventivamente para agarrá-la com uma mão e acabar com isso mais cedo. No entanto, ela não era uma adolescente normal, nem uma artista marcial amadora mais verde que a grama enquanto o evitava sem um movimento desperdiçado, tão rápido que ele mal a viu se mover, ó. Que? Eu certamente espero que não seja tão rápido quanto você pode ir. Karen provocou, posando um pouco com as mãos nos quadris enquanto ficava a poucos centímetros do braço enorme com o qual Birdi iria agarrá-la. Vamos, faça um pouco de esforço. Se você quiser me abraçar, você tem que seja mais rápido que isso. Rosnando com a insolência de Karen, Birdi puxou o braço para trás e deu um soco em Karen, errando-a novamente, pois ela nem estava tentando se esquivar dele. Ela fingiu um bocejo desta vez, no entanto, seu imbecil chique. Ele gritou com raiva enquanto começava a socá-lo o mais rápido que podia. Para uma pessoa normal, teria sido um hacking para um crânio quebrado e um externo desabado devido à velocidade e ao poder por trás deles, mas para Karen foi como alguém se movendo no melaço. Fique quieto. Recém-show. Birdi cambaleou para trás, segurando a barriga com uma das mãos enquanto Karen ainda permanecia na mesma posição em que havia enfiado uma cotovelada dura na barriga dele. Ele nem tinha visto o movimento dela, era como se ela fosse um fantasma e parecia que ele havia levado um tiro de espingarda de puff, pelo menos 3 vezes seguidas. Karen voltou à sua postura básica, seus olhos castanhos afiados centrados diretamente em Birdi enquanto ele tentava recuperar o fôlego. Você pode ser muito forte, mas poder sem técnica ou velocidade não faz nada. Posso ver seus movimentos antes de você fazer eles e posso contra-atacá-lo de 3 maneiras diferentes antes de estar em perigo. Ela fechou os olhos pensando em sua última derrota. O homem que estou treinando para superar, ele é rápido, é forte e sabe lutar contra qualquer um. E ele está apenas melhorando. Isso significa que eu também devo. Bem, você pode ligar para ele e pedir para ele te salvar quando eu te sequestrar. Birdi gritou, desembrulhando uma corrente da outra mão. Disseram-lhe para não machucar muito Karen. Bem, ele teria que espancá-la um pouco se quisesse trazê-la. Bison poderia simplesmente lidar com isso se não gostasse. Bandit Chen. Ele jogou a corrente diretamente no pescoço dela para agarrá-la. Karen cerrou os dentes com raiva e se esquivou da arma destinada a sufocá-la antes de avançar. Há uma razão pela qual meu pai me permitiu fazer esta viagem sem um verdadeiro exército de mercenários. Para me proteger. Com uma mão brilhando com ki, ela rapidamente deu um soco no estômago de Birdi com um braço como uma britadeira até que ele se dobrou e cuspiu sangue e saliva pela boca. Ela então encerrou as coisas com um chute em leque que o levantou no ar e permitiu que ela o derrubasse com um golpe de cotovelo lateral que o jogou de cara em uma parede de tijolos com força suficiente para quebrá-la. Houve gritos de alarme das pessoas que estavam dando ao passarinho de aparência assustadora um amplo espaço para fazer o que ele desejasse, fosse o que fosse, com os 3 adolescentes. Karen simplesmente tirou o pó das mãos e caminhou até Birdi, que havia descamado da parede e caído no chão, de bruços e olhando para o céu. Karen se ajoelhou ao lado dele e o agarrou pelos cabelos, bagunçando seu moicano e arrancando dele um gemido de agonia. A razão pela qual meu pai me permitiu fazer essa viagem sem ninguém para me proteger, é porque eles só conseguiriam no meu caminho. Agora. Ela começou a arrastá-lo pelos cabelos, para o choque de todos que assistiam essa adolescente arrastar Birdi para sabe-se lá onde, como se ele não fosse nada. Você e eu vamos ter uma boa conversa. Sobre quem enviou você para me resgatar. XXX, com Naruto. A razão pela qual Naruto começou a se afastar rapidamente de onde seus amigos sentiram seu sinal era bastante simples. Sua luta com Chun-Li não foi uma batalha estacionária. Não poderia ser.
Ela era rápida demais para ele ficar no mesmo lugar e tentar acertá-la. Ele havia se esquivado de vários chutes que poderia jurar que o vento contrário poderia ter arrancado o pâncreas de alguém. O durável ninja loiro na verdade pegou um que bateu forte e o jogou na lateral de um carro, amassando-o com todo o seu corpo. E bater no carro de metal não foi nem a parte mais dolorosa, o chute ainda foi a pior parte disso de longe. Uma cascavel de costelas, se é que ele já havia comido uma. Aparentemente, aquelas pernas bem torneadas dela não eram apenas para exibição, pois possuíam um grande poder, bem como versatilidade em seu uso, se ela tivesse o controle para pular dos tetos de carros em movimento, como se eles estivessem pisando em pedras. Riu. Isso por si só foi impressionante porque ele não teria tentado, por isso ele levou e pulou a rua inteira de uma só vez. Nenhum deles foi capaz de acertar o outro de forma limpa desde então, ambos sendo muito cautelosos com o potencial de ataque do outro, e a luta se tornou uma batalha de manobras que viajou para o que a princípio parecia uma área plana e aberta, perfeito para um confronto. Até que Naruto percebeu que era na verdade uma daquelas fontes secas que tinha muitas aberturas gradeadas no chão onde a água seria lançada no ar aleatoriamente. Talvez ele devesse ter sido avisado pelo fato de estar bem iluminado. Bem, isso não foi simplesmente ótimo. Você é muito bom. Chun-Li comentou sobre a luta de Naruto. Quero dizer, sua técnica é completamente informe, mas isso não é realmente um insulto. É difícil prever seus movimentos quando você ataca. Ela disse enquanto respirava fundo algumas vezes. Acompanhar esse punk veloz já era um treino por si só. Ele parecia gostar de fugir dela e fazê-la segui-lo para mudar o terreno da batalha de acordo com sua imaginação. Um Naruto sorridente retribuiu seu elogio da mesma forma, você também é forte. Eu não pensei que houvesse policiais por aí que fossem bons em lutar assim sem uma arma. Chun-Li sorriu de volta para ele, eu gosto de trazer meus criminosos vivos e inteiros. Isso é meio difícil de fazer se o seu movimento é sempre apontar uma arma para eles. Enquanto eles falavam, a fonte semelhante a um geyser irrompeu em áreas aleatórias. Tenho que ser forte o suficiente para derrubar criminosos armados facilmente. A maioria deles é mais estúpida do que você imagina. Bem, você não vai me levar a lugar nenhum sem uma grande briga primeiro. Naruto afirmou no momento em que uma explosão de geyser surgiu entre ele e Chun-Li. Quando parou, 3 segundos depois, Naruto havia sumido de sua vista. Seus olhos se arregalaram com o subterfúgio e ela olhou para cima para ver uma dúzia de Narutos caindo do céu ao seu redor. A primeira tentou um soco de queda do qual ela se desvencilhou antes de chutá-lo na cabeça e que deu lugar a outros atacando-a à sua maneira. Foi definitivamente estranho, mas Chun-Li teve que manter o juízo sobre ela para não se sentir sobrecarregada. Ela poderia fazer perguntas mais tarde, uma vez que o arrastasse de volta ao QG e o interrogasse. No momento, os clones de Naruto estavam fazendo duas coisas ao mesmo tempo, tentando encurralá-la e evitando as explosões da fonte que tinha poder suficiente para dissipá-las. Isso os tornou alvos mais fáceis para Chun-Li demorar e derrubar. Não houve pressa. Eventualmente, os 7 clones restantes de Naruto entenderam o jogo e pararam de persegui-la. Estava claro que ela não iria fugir, e apenas persegui-los colocava em maior desvantagem do que ela. Chun-Li quase fez beicinho quando os vários sósias de Naruto pararam de avançar e, em vez disso, sentaram-se esperando que ela fizesse um movimento que eles pudessem aproveitar. Ela quase fez beicinho, porque ainda tinha um movimento que ainda conseguia fazer, Kikoken, golpe de energia espiritual. Usando as duas mãos estendidas à sua frente como um empurrão, ela disparou uma bola amarela de energia com uma fina aura azul ao redor. Foi como um tiro de canhão, tão rápido, e um dos clones de Naruto foi destruído. Um sorriso malicioso surgiu no rosto da oficial da Interpol quando ela viu os olhares atordoados de todos os Narutos. Um deles então tirou aquele olhar do rosto, ele não sabia mais porque era surpreendente ver alguém acertá-lo com que. Ele parecia encontrar uma nova pessoa que pudesse fazer isso toda semana. Foda-se! Um dos Narutos, provavelmente o original, disse enquanto estendia a mão para agarrar outros dois pelos colarinhos. Ele girou 360 graus antes de mostrar sua força ao lançar os 2 clones em Chun-Li como armas de projéteis.
Isso é insano! Chun-Li exclamou involuntariamente, esquivando-se dos dois clones, mas quando eles passaram por ela, eles jogaram armas de metal em sua direção, forçando-a a se cobrir enquanto era cortada pela Shuriken e kunai jogadas em sua direção. Os dois clones que foram lançados de forma imprudente morreram, mas seu trabalho estava completo. Esta foi a melhor abertura que Naruto poderia ter esperado, ela cobrindo o rosto. E ele aproveitou ao máximo, usando seus clones restantes para cercar Chun-Li e chutá-la direto para o ar como um foguete em espiral. Zu. Ma. Ki. O Naruto original se agachou no meio de seus clones e criou ainda mais 20, que saltaram no ar para atacar Chun-Li em um padrão interminável. Uzumaki Naruto Mugen Rendan, Naruto Uzumaki Infinite. Combo! Chun-Li abriu os olhos com o arrepio que sentiu ao ser chutada para o ar ao mesmo tempo por 5 fontes diferentes e viu mais de 2 dúzias de clones de Naruto saltando sobre ela com a intenção de acabar com ela. Não, esta noite eles não estavam. Puxando uma perna para perto de si, ela deixou a outra estendida e começou a chutar em um ritmo puramente desumano que era impossível de acompanhar a olho nu, e a Kuretsukiaku, sem chutes dilacerantes. Eles pularam direto para a morte, como se todos estivessem sendo alimentados com um picador de madeira. E o impacto da colisão constante com os clones aéreos de Naruto também a mantinha no céu. Quem diabo chuta tão rápido? Naruto refletiu consigo mesmo enquanto observava seus clones se dissiparem em fumaça. Ele começou a fazer mais alguns selos de mão para preparar outro ataque quando Chun-Li começou a cair do ar em sua direção. A Zanshu, chute supremo da montanha. Ela girou no ar e caiu com um golpe de machado, que esmagou o metal sólido da fonte do geyser abaixo de seu ponto de pouso. Melhor isso do que pousar em Naruto, que teve a perspicácia de não tentar parar qualquer chute que Chun-Li deu e que tivesse algum tipo de impulso pré-existente por trás dele. Naruto a observou se levantar e viu a marca profunda que era um molde perfeito de sua perna. Como se quisesse testar por si mesmo, ele deu um soco na parte onde estava e só deixou uma marca de punho onde havia acertado, e só isso quase quebrou sua maldita mão, mesmo com as luvas calçadas, de que são feitas as suas pernas, diamantes. Uma risada silenciosa foi provocada por Chun-Li, que agora estava em uma posição onde seu lado estava de frente para Naruto com uma perna levantada do chão, como se estivesse preparada para chutá-lo para o esquecimento se ele fosse louco o suficiente para se aproximar novamente e testá-la. Velocidade para mim é mais importante do que força, na verdade. Ter todos aqueles músculos que alguns lutadores têm é muito bom, mas boa sorte ao tentar acertar qualquer um com habilidades evasivas decentes. Naruto pensou consigo mesmo que, pelo que podia ver das coxas de Chun-Li através de seu macacão apertado, ela não teve nenhum problema em desenvolver sua força e permanecer rápida. Você está me dizendo? Acho que se você me chutar um bom é hora de você arrancar meu braço. Ela interpretou isso como um elogio de que era para ser, por sua vez, você é a pessoa mais difícil de perseguir só para acertar que eu já lutei. Isso mostra que você não é estúpido. A maioria dos homens, mesmo que eles sejam um pouco habilidosos, apenas presuma que porque sou uma mulher e sou menor que eles podem simplesmente bloquear meu ataque e me contra-atacar sem quaisquer consequências. Se você tivesse tentado bloquear meu último ataque, provavelmente teria rasgado seu braço, honestamente. Bom saber. Naruto disse em voz alta antes de ser forçado a pular para fora do caminho e desviar de um jato de água da fonte que estava bem ao lado dele. Todos os seus ataques fortes exigiam que ele se aproximasse do oponente. Ele não iria derrotar Chun-Li apenas usando Spitfires porque ele nunca a atingiu o suficiente com eles. Mas ele também não iria chegar perto desses chutes, caso contrário ele poderia se rotular de misógino e ignorante por subestimar o poder dela. Então foi um impasse. Tanto Naruto quanto Chun-Li apenas ficaram de prontidão, ambos preparados para antecipar e reagir a um ataque ou prontos para lançar um na primeira abertura. Como se
Fosse o sinal para começar, uma rajada de água disparou entre eles e Chun-Li já sabia que Naruto iria fazer um movimento. Ela sentiu a presença dele em seu ponto cego e já estava reagindo, virando a perna que chutava para ele, pronta para afastá-lo. Ela então recuou um pouco ao ver um anfíbio muito grande, do tamanho de uma pessoa, sentado ali e olhando para ela enquanto coachava sem rumo. Um sapo. O quê? É um sapo. Por trás do grande sapo, Naruto pulou e saltou sobre Chun-Li para rapidamente ficar atrás dela. Com a velocidade de suas pernas e pés, ele não iria recuperá-la tão facilmente, então ele usou sua técnica de invocação ajustada como a diversão que agora contava para fazer isso com o uso de Kavarimi quando ela percebeu seu movimento. Ele não contava que a flexibilidade dela fosse tão impressionante quanto a força e a velocidade de suas pernas. Como ele poderia ter feito isso? Pela forma como ele saltou sobre ela, era um ângulo impossível que apenas Orochimaru seria capaz de alcançar para se defender. Ele tinha um bombardeio aéreo de chakras Pitfires pronto para derrubá-la com seu posicionamento vantajoso, mas Chun-Li tinha outros planos. Ela se inclinou para trás, diretamente sobre as mãos em uma parada de mão e empurrou-se no ar, mirando diretamente em Naruto antes de liberar uma torrente de 10 chutes de poder carregados de Ki. Rasgadores de ar imutáveis em sucessão, Azanten Shokyaku, Supremo. Chute aéreo giratório. Era um movimento destinado a punir os inimigos que atacavam aéreamente, já que eles não podiam se mover exatamente enquanto estavam no ar, então ela não conseguia colocar nada além de puro poder por trás de cada chute. Naruto foi forçado a conter seu ataque de projéteis para fins de preservação pessoal enquanto se levantava em defesa enquanto os chutes começavam a disparar da guarda composta por suas pernas e braços que rangiam e gemiam em protesto a cada tiro. Ela devia estar fraturando alguma coisa e ele não sabia o que seria pior perder devido a uma lesão, uma perna ou um braço. Se ela quebrasse a perna ele ficaria substancialmente mais lento e ela o despedaçaria. Com a clara vantagem de mobilidade, se ela quebrasse o braço seus selos de mão seriam disparados e metade de seu repertório de ataque especial seria estar desabilitado. Mas com o último chute, Naruto descobriu que não iria cair do ar tão cedo. Bem, ele ainda tinha algo próprio. Antes de Chun-Li atacá-lo, ele havia terminado seus selos manuais para sua técnica de cuspida, e descobriu que adicionar 2 extras dava uma pequena variação no movimento que ele estava pronto para expor em seu primeiro uso em batalha, e Seishajeki Shakura Tankisha, Chakras Pitfire Vôlei. Da boca de Naruto ele cuspiu uma série de projéteis de chakra puro que eram 1/8 menores que um Spitfire normal, mas o que faltava em tamanho eles compensavam em quantidade. Um ataque de grande volume quando eles chegaram a Chun-Li, que também havia ficado presa no ar em pouco mais de uma dúzia de explosões como bombas. No chão, ela teria dificuldade em evitá-los, mas no ar ela não tinha chance alguma de fazê-lo. Em sua melhor representação de Naruto momentos antes, Chun-Li tentou proteger seu corpo enquanto eles explodiam dela e a empurravam para o chão enquanto Naruto era lançado voando no ar, na direção oposta de seus chutes poderosos. A primeira a atingir o chão por ter sido impulsionada dessa forma, Chun-Li atingiu o metal da fonte do geyser com um grito de dor enquanto segurava-o torso com dor pelo que acabará de sofrer. Naruto, por outro lado, foi jogado em um outdoor baixo que seu corpo perfurou antes de cair nos arbustos atrás dele, mal amortecendo a queda no chão. Ai! Chun-Li soltou algumas tosses enquanto se sentava e se levantava ao ver Naruto começando a fazer o mesmo. Por que você não está usando aquele poder que eu sei que você tem? Aquele poder psíquico. A coisa vermelha. Se ele escolhesse usar isso contra ela, ela não tinha certeza se mesmo seu melhor tiro mortal poderia derrotá-lo. Estava custando muito para ela acompanhá-lo como ele ele simplesmente nunca parava. Que poder? Naruto respondeu confuso. Você viu meu chakra vermelho? Você é a segunda pessoa que viu e entendeu errado o que foi chamado. Não sei de que poder é esse poder que você está falando. Mas você tem que. Chun-Li respondeu, não deixando isso passar.
Foi importante. Você o usou para lutar. Há 2 relatos separados de você o usando, ambos durante uma batalha de torneio e fora de um hospital mais tarde naquela noite contra um atacante mascarado. Esse é um poder que se parece muito com o que o líder da Shadalo utiliza para se tornar desumanamente poderoso. Naruto franziu a testa e se levantou da posição de luta escolhida. Bem, não é o que você pensa. Era isso que você queria me perguntar antes? Não é a única coisa. Chun-Li respondeu franzindo a testa. Se ele não tivesse surtado e fugido como um culpado, eles poderiam ter resolvido isso sem todos os danos corporais. Outra vez, em um mundo perfeito, eu queria perguntar se você tinha relações com eles, como se você fosse simplesmente os olhos de Bison na herdeira Kanzuki para ajudá-lo a planejar movimentos contra ela e eles. De jeito nenhum. Eu nunca machucaria Karin. Naruto afirmou, ofendido com o pensamento, eu nunca faria isso com nenhum dos meus amigos. Um cara da Shadalo chamado Vega tentou me recrutar assim, mas eu disse não para ele. Então ele tentou me matar. É isso. E Karin é minha amiga, então quando a Shadalo tentou levá-lo embora, eles tiveram um problema comigo. Ele então ergueu uma sobrancelha para ela. É isso? Isso é tudo o que você queria? Você fez parecer que ia ponto. Amarrar você em uma cadeira em algum porão escuro e te atormentar por informações que você não tinha. Chun-Li se aventurou, e quando ela viu um rubor de vergonha se espalhar pelo rosto de Naruto, ela percebeu que havia acertado em cheio. Nossa, garoto, você é paranoico. Mas pelo que ele acabará de contar a ela, só porque sentia que as pessoas estavam atrás dele não significava que não houvesse nenhuma. Claramente. Naruto piscou para a mulher sem expressão antes de suspirar e se jogar no chão de pernas cruzadas. Oh cara, estou com tantos problemas, acabei de entrar em uma briga de rua com um agente da Interpol. Ele começou a gemer enquanto segurava a cabeça. Ah, meus amigos vão me dar uma surra se descobrirem isso. Agora Naruto parecia um adolescente mais normal, em vez de algum tipo de guerreiro de elite ou máquina de matar bem afiada, como a batalha anterior teria dado total crédito. Ela caminhou até Naruto. Sentado e deu-lhe alguns tapinhas em sua cabeça espetada. Está tudo bem, é apenas um mal-entendido. Nenhum dano causado. Nenhum dano causado que um pouco de descanso, gelo, compressão e elevação não pudessem resolver. Então não sou um criminoso internacional? Naruto perguntou, virando grandes olhos azuis brilhando para ela em desespero na direção de Chun-Li. Ela não pôde deixar de rir. Não, você não está. Na verdade, você pode me ajudar. Você tem um telefone celular, não tem? Naruto empalideceu e tirou seu celular da bolsa de suprimentos esperando que não estivesse quebrado. Antes de entregá-lo a Chun-Li, ela o pegou e ergueu uma sobrancelha ao ver o que viu na primeira tela antes de encolher os ombros e digitar seu número. Se você é um alvo da Shadalo, então me ligue. Se precisar de ajuda ou se algo acontecer. Não é para brincar. Ele me bateu e fez com que tudo parecesse fácil. Isso foi surpreendente. Naruto de olhos arregalados pegou seu telefone de volta. Sério? Mas você é tão forte. Chun-Li parecia ficar brava quando pensou em sua perda, mas ela acenou com a cabeça em confirmação. Uau! Ele tem um exército de subordinados. Foi o aviso que veio de Chun-Li. Você pode ter lutado contra alguns deles, mas os recursos deles são incríveis. Sem mencionar o quão assustador e poderoso ele é. Então, farei um acordo com você. Se algum de nós conseguir a oportunidade e decidirmos aceitá-los, chamaremos o outro para ajudar. Bem, isso foi um total de 180 de como ele esperava que essa mulher fosse. Ela parecia muito mais legal do que severa quando eles tiveram um desentendimento. Você acabou de me conhecer. Sim. E nós apenas brigamos. Sim. E agora você acha que posso ajudá-lo? Chun-Li fixou em Naruto um olhar forte que ele devolveu.
Um que fez os caras durões se molharem depois de terem lidado com essa mocinha no passado, mas mesmo depois de ter seu esqueleto abalado, ele parecia pronto para passar por isso de novo. Impressionante. Ela começou a andar ao redor dele antes de falar novamente, explicando por que pediu ajuda. Bem, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou poderiam ser. E eu não posso fazer isso sozinha. Você é forte, e preciso de amigos fortes para isso. Só tenho uma pessoa que planeja me ajudar até agora, e ela ainda não está aqui. Bem, ele planejava ficar na China por um tempo previsível, porque era o único país cujas línguas ele falava que continha porcarias sobrenaturais suficientes para ajudá-lo em sua busca por um possível caminho para casa. Então, já que ele estava lá, por que não fazer amizade com um agente da Interpol? Ele provavelmente precisaria disso mais tarde. Tudo bem. Naruto estendeu a mão e Chun-Li a apertou com sinceridade. Você conseguiu. Se houvesse apenas outra pessoa que a ajudasse, isso não seria suficiente. E já que ele estava tentando pisar em um buraco de lama nessa pessoa do Bison que era o chefe da Shadaloo de qualquer maneira, ele poderia muito bem fazer isso com amigos, então agora pelo menos eu tenho outra pessoa que quer me ajudar a chutar a bunda do Bison. Não faça com que pareça tão fácil. Preciso encontrá-lo primeiro. Chun-Li cruzou os braços de maneira descontente. Existem muitos pontos críticos da Shadaloo no sul da Ásia para identificar exatamente onde está seu foco geral, então não podemos nos concentrar neles. E eles têm inúmeras frentes em todo o mundo que os financiam. Para cada um que é derrubado, outro é levado. Não podemos impedir seu apoio financeiro. Então é por isso que eles querem que a família de Karen jogue bola. Naruto pensou consigo mesmo. Bem, antes de agora você não tinha um ninja genuíno cuidando de você. Estarei na Ásia por enquanto, então irei correndo para onde você precisar de mim, se precisar. Uau! Chun-Li disse em resposta à declaração aparentemente séria de Naruto. Esse é um amigo sério. Tudo o que ele pôde fazer foi colocar as mãos atrás do pescoço e sorrir amplamente. Um ninja de Konoha é um bom amigo para se ter. XXX, local escondido em algum lugar da Tailândia, a energia vermelha de Naruto era maravilhosa. Esse poder concentrado pode até mesmo ser uma pequena amostra de energia residual que foi retirada das feridas de Vega nos últimos meses e de Julia há apenas 2 semanas. E tal poder permaneceu inexplorado até então? Não mais. A fonte de energia ainda estava viva e funcionando para que os cientistas da Shadaloo pudessem usar o que tinham das pequenas amostras de Naruto que foram recuperadas para um teste. Tudo o que era necessário era um assunto. Alguém que poderia realmente se beneficiar do impulso e dos benefícios que isso adviria. Felizmente havia alguém na casa do cachorro da Shadaloo com Bison que estava realmente ansioso para permitir que isso fosse feito com ele. Vega não apenas caiu em amarga derrota para Uzumaki em Tóquio, mas também falhou em sua missão mais recente de recuperar seu membro desonesto dos Dous, Kami, também conhecido como Killer Bee, que se tornou desonesto por algum motivo quando sua lavagem cerebral inexplicavelmente falhou durante um ataque. Missão na Índia. Agora ninguém sabia para onde ela estava indo, mas Bison sabia que ela voltaria para casa. Ela sabia onde estava, e se seus botões fossem pressionados o suficiente, ela iria procurá-lo. Aqueles que conquistaram a independência sempre fizeram questão de retornar aos seus antigos senhores para provar isso. E foi então que ele a teria. Ela era a sua propriedade na forma mais pura da ideia. Afinal, anos atrás, os cientistas projetaram o corpo dela usando o DNA dele como modelo, apenas para transferir sua essência, uma vez que seu próprio corpo quebrasse devido ao uso extremo do Psycho Power. Para começar, essa era a única razão pela qual ela existia, portanto, o livre-arbítrio nunca foi um direito que ela tivesse. Mas isso se resolveria em breve. Havia preocupações mais interessantes para cuidar, como a união da energia vermelha de Naruto com a composição celular de Vega. Além de melhorar sua força, algo que Vega teria feito de qualquer maneira,
Ele sabia que esse experimento perigoso, se bem-sucedido, o manteria firmemente nas boas graças de Bison. Dos 3 grão-mestres da Shadalo entre Vega, Sagat e Balrog, o único além de Vega com quem Bison podia contar regularmente para medidas importantes era Sagat, e Sagat nunca pareceu estar tão em sintonia com o que o grupo era. O lugar de Sagat como braço direito de Bison se devia à sua inegavelmente poderosa habilidade de luta, incomparável a ninguém no mundo. Esta foi a única razão pela qual Bison o procurou e recrutou originalmente. Balrog era muito desajeitado e simples para ser contado em qualquer coisa muito complicada, portanto Vega era o principal homem de operações de Bison. E esta participação na experiência simplesmente solidificou esse facto. Como estão as coisas, Seno? Bison perguntou enquanto caminhava, vestido com uma capa escura que cobria seus braços e uniforme, seus olhos brancos sem pupilas olhando para o corredor sem emoção enquanto ele caminhava ao lado, um pouco à frente, de um homem diminuto e grotesco em um uniforme branco de cientista. Ele tinha cabelos grisalhos longos e pegajosos e estava ficando careca. O que dizem os resultados do experimento? É incrível. Seno disse, sorrindo de uma maneira que mostrava que ele tinha muitos dentes faltando na boca. O corpo de Vega respondeu violentamente à união de sua composição celular com a do poder vermelho do menino Naruto Uzumaki no início. Tivemos que amarrá-lo em ordem para evitar que ele machucasse a si mesmo e as pessoas ao seu redor no início, mas ele finalmente se acalmou. Estamos observando nas últimas 72 horas. Até agora tem sido um sucesso. E Bison perguntou impacientemente, não compartilhando do talento do homem para o dramático quando se tratava de resultados. Sentindo exatamente esse fato de seu líder perigoso e assassino, Seno foi direto ao ponto, acelerando para andar na frente de Bison para que o homem não chegasse primeiro à porta do laboratório e o achasse atrevido por não abrir a porta para ele. Bem, mestre Bison, o corpo de Vega passou por mudanças radicais. A coagulação do sangue na cura de suas feridas se multiplicou 20 vezes. Sua cicatriz que foi deixada em seu corpo pelos ferimentos internos infligidos a ele pelo menino se curou bem diante de nossos olhos em um dia, mesmo depois de termos diagnosticado que não iria desaparecer por mais um mês, pelo menos. Seus músculos são mais facilmente capazes de reagir, pois seus reflexos aumentaram consideravelmente se estou correto. Sua força também aumentou. Ainda estamos realizando testes, mas acreditamos que a mera presença do poder em seu sistema melhorou naturalmente sua fisiologia. Um brilho interessado apareceu nos olhos de Bison quando ele entrou no laboratório assim que Seno abriu a porta. O homem era brilhante, tinha pouca ou nenhuma moral e era um covarde total, seu tipo de cientista. Dentro do laboratório ele encontrou Vega vestido com suas roupas normais de combate, maravilhado com seu torso agora sem cicatrizes em um espelho de corpo inteiro, parecendo em boa forma como um violino. Vega. Ouvi falar de seus resultados bem-sucedidos com a infusão do Uzumaki energia do menino. Ah, sim. Vega disse, ainda se controlando com um sorriso malicioso no rosto. Ele estava tão perfeito como sempre. Aquele feio hematoma cicatriz em espiral que marcava não apenas a imperfeição em seu corpo, mas era um lembrete perpétuo de sua derrota para aquele monstro de criança. Desapareceu como se nunca tivesse existido. Você pode ver os resultados por si mesmo, mestre Bison. Como se nada tivesse acontecido. É bom ouvir isso. Bison afirmou enquanto estava atrás do ninja espanhol. Gostaria que você voltasse ao trabalho o mais rápido possível. Há muito a ser feito atualmente. Muitas atividades em andamento. Então me diga como você está se sentindo. Vega se virou para Bison, ainda sorrindo enquanto colocava uma nova máscara de porcelana em seu rosto. De que outra forma? Seus olhos brilharam momentaneamente vermelhos antes de retornar à cor avelã. Normal, chateado e pronto para a segunda rodada. Perfil do personagem: nome, Chun-Li, nacionalidade, China, gênero, feminino, idade, 20, aniversário, 1º de março, altura, peso, 5,6 meio tipo.
Sanguíneo secreto, a gosta de seu pai, doces, Yogashi, doces americanos. Não gosta, crime, pessoas indecisas e obscuras, Shadalo. Hobbies, tiro competitivo. Rivais, M. Bison, Naruto Uzumaki. Amigável. Estilo de luta, Tai Chi técnicas atuais, Yakuretsu Kyaku, sem chutes dilaceradores, chute relâmpago, Kikoken, golpe de energia espiritual, Azanshu, chute supremo da montanha. Kaiten Teki Kaku Kyakushu, chute rotativo da perna do guindaste, Tenshokaku, chute aéreo giratório. Hipertécnicas, Senretsu Kyaku, 1000 chutes dilaceradores, ou Zenka, pétalas de Léquida. Fênix, Kikoshou, explosão de energia espiritual, Azan Tenshokaku, chute de ar giratório supremo. Antecedentes, Chun-Li é uma investigadora da Interpol em busca de pistas sobre a morte de seu pai há mais de 3 anos. Isso eventualmente a levou aos rastros do sindicato do crime Shadalo e de seu líder M. Bison, mas ela foi incapaz de levá-lo à justiça ou mesmo chegar perto de subjugá-lo. Sofrendo uma derrota esmagadora por seu problema. Chun-Li é uma lutadora baseada na velocidade, mais apta a utilizar sua força incrivelmente impressionante nas pernas em seu benefício no combate. Ela prefere técnicas de chute que podem esmagar o metal com mais força e são extremamente rápidas. Ela pode realizar proezas que desafiam a gravidade, envolvendo saltos que são impressionantes até mesmo para padrões sobre-humanos. Alguns criminosos que foram capturados por ela juraram publicamente que a viram pular de nada mais do que o próprio ar. Chun-Li é geralmente uma mulher muito alegre e gentil, mas tende a levar seu trabalho muito a sério devido à sua tenra idade para tal posição e sua busca contínua para forçar o assassino de seu pai, M. Bison, a pagar por seus crimes. Fim de capítulo. Até o próximo.